para falar de um tema que na realidade diz respeito a todos nós, que é a mediunidade. E falar de mediunidade, na realidade, é falar do ser humano. Eu lembro uma vez a revista Veja publicou como matéria de capa, dizendo que tinham descoberto no cérebro uma determinada área, chamada giro do cíngulo, e que a sensação de sair do corpo, na realidade, era uma projeção mental e que isso não existia. Que, na realidade, era a mente que produzia a percepção, a sensação de que nós saíamos do corpo. É matéria de capa. A capa era um anjo da guarda protegendo uma menina atravessando uma ponte. Uma matéria bastante interessante, publicada por uma universidade americana, com bases de neurociência muito interessantes. E eu li a matéria e comecei a rir. Porque no livro dos médiuns, nós aprendemos, e fica muito claro, e quem deu essa comunicação foi São Luís e Erasto, foram os dois que deram essa comunicação, que não existe nenhum tipo de processo mediúnico que não tenha uma singularidade, ou seja, um paralelo no corpo físico. Esse paralelo pode ser um pendículo numa glândula, pode ser um nível de adrenalina com uma quantidade X a mais de uma substância A ou B, interessa aqui o nome. Então a gente começa a ver que, na realidade, todo o processo mediúnico de um ser humano precisa de um correlato no corpo físico. E no mecanismo da mediunidade, André Luiz é assim taxativo. Não existe processo mediúnico que não se inicie no sistema nervoso central. Então, na realidade, essa figura traz exatamente o nosso conceito de falar dos perigos da mediunidade. Travar o cérebro. Não dar a oportunidade para que as sinapses, as correlações que acontecem no nosso córtex cerebral possam ocorrer. Então, vamos começar pegando o conceito básico que é dado no Livro dos Médiuns, na pergunta 159, que explica exatamente o que é mediunidade, né? Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então nós conseguimos entender que, na realidade, a mediunidade faz parte do nosso processo. Alguns apresentam ela de forma mais ostensiva e outros nem tanto. Porém, o que nós verificamos é que ela passa a ser, sim, uma possibilidade de resgate, reparação dos equívocos que nós fizemos em vidas pretéritas. Então, a gente até brinca, né? A pessoa está com muita mediunidade, é porque fez muita coisa errada lá atrás. É uma brincadeira. Mas que no fundo tem um fundo de verdade, né? Divaldo Franco, no livro Rumo às Estrelas, no primeiro capítulo, ele coloca uma interessante frase. Ele fala que, na realidade, todos nós podemos treinar processos mediúnicos a partir do momento que a intenção do coração seja pura. Não haja nada que traga o egoísmo ou o adensamento do orgulho para essa possibilidade. Marco, eu sou médio tijolo. Eu não vejo, não falo, não nada. Eu tenho mediunidade? Sim, você tem mediunidade. Sendo que, de repente, a sua possibilidade mediúnica está muito mais ligada aos processos de inspiração. Não necessariamente você precisa ser um vidente, ou um clareaudiente, ou um psicofônico, porque, na realidade, a cada qual é dado segundo a reparação das suas mazelas do passado. Então, o que nós passamos a entender é que, na realidade, a gente não tem que se vangloriar. Por isso é que está escrito aqui, ó, não é um privilégio exclusivo. Muito pelo contrário, por muitas vezes, é uma misericórdia divina que dá a oportunidade de acelerar o nosso resgate. O Livro dos Médiuns é muito taxativo nesse conceito. E aí vamos voltar ao conceito do Divaldo. O Divaldo deixa claro que você pode treinar se o coração for puro.
Então, se eu já tenho a mediunidade de psicofonia, eu já tenho o acoplamento, já faço, né, as oportunidades de acoplamento, eu já tenho a vidência, e aí eu também quero ser médium de cura. E aí vai lá dentro, será que eu não estou querendo angariar para mim mais uma possibilidade? Por que eu não me concentro naquelas que eu já vim com o dom inato? Eu já vim propenso organicamente a manifestar aquelas mediunidades. Então você está dizendo para nós que, na realidade, se o coração for puro, não houver adensamento ao egoísmo, você pode sim treinar. E a gente vê isso em escolas de médium. Eu, como pesquisador, eu rodo praticamente, né, não só o Rio de Janeiro, mas muitas escolas de médium, de formação de médium no Brasil todo. E a gente consegue ver que cada vez mais os processos de cura podem ser ensinados. A manipulação energética no contexto de cura é você trabalhar com frequências. E você pode fazer isso. E você passa a ser assistido pela espiritualidade maior. Sendo que o seu cérebro entenda que você não é capaz de curar. Porque ego não cura ego. E sempre a interferência fluídica que nós fazemos num paciente é pela vontade do Pai. Então, se o coração é puro e é pela vontade do Pai, você pode sim operar muitas coisas fraternas para auxiliar o sofrimento de muitos irmãos. Nós vivemos um momento no planeta onde realmente a dor ela é muito constante. Muitos espíritos, com a última oportunidade do reencarne, estão tentando provar a possibilidade de permanecer no planeta. E muitos deles não vão conseguir. Como diria o nosso Mestre Jesus, os mansos e pacificadores, e não pacíficos, herdarão a terra. Porque a terra passa exatamente no momento de transição de mundo de expiações e provas para a regeneração. Então ficarão na terra os espíritos que realmente tiverem a possibilidade de acompanhar o novo intervalo vibracional do planeta, que passa a se tornar um mundo de regeneração. Então, quando alguém diz, o mundo está acabando, é real. Porque mundo é intervalo vibracional, é frequência. Planeta é orbe, terra, crosta, silicato. Né? Se você entrar no site da NASA, né? Hoje nosso sistema solar tem 8 planetas considerados. Né? 4 são chamados de telúricos e 4 são chamados de jovianos. Esses 4 telúricos, a base dele é rochas e silicatos. E os outros, a formação é gás. Marco, o que significa dizer a Terra, dentro do nosso sistema solar, 8 planetinhas, né, é a que apresenta a maior densidade. Se você for olhar lá no site da NASA, a densidade por gramatura de centímetro cúbico da Terra, nosso planeta, é de 5,54. E de Saturno é 0,69. O que você conclui? Que, na realidade, a classificação que é dada no Evangelho, que é dada na Gênese, das qualidades e dos intervalos dos mundos, estão presentes no nosso sistema solar, onde a Terra é um planeta hoje de expiações e provas passando para a regeneração, e Saturno é um planeta ditoso indo e entrando nas esferas celestiais. Isso ocorre em todos os sistemas solares. Os espíritos migram de um planeta para outro, inclusive de um sistema solar para outro. Foi o caso dos capelinos, que vieram da constelação de Sírios para cá. Então, na realidade, esse papo, essa conversa de ET, extraterrestre, isso é antigo, isso é muito antigo. Todos nós, na realidade, somos ETs. Nós somos originários de planetas diversos. E, na realidade, nós nos congregamos pelas afinidades com que falamos, pensamos e agimos. É isso que forma as egrégoras de evolução. Então, entendido o conceito de mediunidade, vendo a extensão que isso nos leva, vale a pena a gente pensar, o que é ser um bom médium? Né? A figura de Chico Xavier realmente é incólume. Né? Chico Xavier realmente demonstra o que é ser um bom médium. A qualidade de afinização que ele tinha com os grandes mestres, Emmanuel, André Luiz,
e muitos outros, era tamanha. Ele não tinha nenhuma qualidade que alterasse, por exemplo, a sua precisão na escrita, né? Então, por exemplo, quando você vai pegar um processo mediúnico de uma psicografia mecânica, vamos pegar mais simples, né? O que acontece? Apropria-se do chakra da coroa, a glândula pineal pulsa, segrega um hormônio chamado melatonina, esse hormônio ceda uma área específica da área do córtex cerebral, no caso da psicografia mecânica, vai sedar o chakra humeral, que tem o plexo humeral, que é mais ou menos nessa altura aqui atrás, ó. E essa área, esse chakra, né, humeral, que dá o plexo braquial, dá qualidades motoras para que o médium possa escrever. Um simples processo de psicografia mecânica precisa, no mínimo, de 2 mentores. Um, para poder fazer as impulsões eletromagnéticas no seu cérebro, para que a sua glândula pulse, segregue o hormônio e possa adormecer uma área específica que vai ser trabalhada. Nesse caso, é o chakra humeral, através do plexo nervoso chamado plexo braquial. Se fosse, por exemplo, a garganta, então o chakra laríngeo, através da tireoide e da paratireoide. Então, sempre você vai associar no processo mediúnico um centro vital, como chamou André Luiz, ou centro de força, como chamava Leadbeater, ou, originalmente falando, a palavra em sânscrito, chakra, roda de força. Então, a gente começa a ver que toda vez que um processo mediúnico se estabelece, você tem envolvido um centro vital e uma glândula endócrina, porque precisa segregar hormônio para cumprir uma função específica. Então, ser um bom médium, na visão de Chico Xavier e corroborado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, no item 12, significa: a mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Quantos de nós já presenciamos pessoas que, por fazer mau uso da sua mediunidade, continuaram nos processos mediúnicos, só que sendo assistido por trevosos? Perde a mediunidade durante um tempo e daqui a pouco volta a ser assistido por quem? Pelos espíritos bons? Não. Por quê? Porque vai depender da intenção do coração. Qual é o objetivo de determinadas ações? O que está por trás do seu pensamento? Então, a mediunidade volta, só que passa a ser assistido por irmãozinhos equivocados que têm objetivos escusos. Então, a gente começa a ver que isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Isso está presente na nossa vida. Vários médiuns que não conseguem trazer para perto de si os espíritos bons, o que acontece? Trazem para si os espíritos equivocados. E está escrito lá no livro dos médiuns: qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Aproxima de ti os bons. Simples, muito simples. Aproxima de ti os bons espíritos, que os espíritos equivocados, não vão entrar em consonância vibracional e vão embora. Então, Chico Xavier é o nosso grande exemplo do que é ser um bom médium, né? Ele se afinizava e tinha todas as capacidades, vamos dizer assim, mediúnicas, para uma boa comunicação, sempre sendo assistido por irmãos benevolentes e em amor. Exatamente o que a gente falou sobre o processo mediúnico, que vai iniciar exatamente no chakra da coroa, exatamente o que acontece: a glândula pineal passa a pulsar. A partir desse pulsar, que é na realidade como se fosse uma emissão de ondas e partículas, a glândula pineal vai segregar o hormônio e jogar na área do córtex cerebral. Então, a afinidade fluídica, ou seja, o espírito que vai se comunicar, expande o seu perispírito e interconecta com o espírito do médium, com o perispírito do médium. Então não existe a incorporação. A incorporação é uma palavra equivocada. 2 espíritos não ocupam o mesmo corpo no conceito de motor, relações motoras. O que acontece? Acoplamento.
Como é feito o acoplamento? Através dos chakras que estarão na função da atividade mediúnica. Né? Então, por exemplo, psicofonia vai envolver o laríngeo, sempre vai envolver o chakra da coroa. E também o laríngeo. Se fosse psicografia, né? Se for consciente, vai pegar o ajna, né? Essa região aqui. Na realidade, aqui nós temos dois chakras. Temos o chakra da testa e aqui você tem o ajna. O André Luiz, quando se deu conta disso, ele não chamou de chakra, por quê? Quando você vai a um shopping center, não é um centro de lojas, né? Então ele chamou de centro vital. A nomenclatura dada por André Luiz é centro vital. Centro de força, quem falou foi o Leadbeater, em 1928, levado a um ashram na Índia, pela querida Helena Blavatsky, e lá, chegando, ele era muito ignorante no processo de entender essas relações do corpo sutil. Então, os mestres indianos falaram assim, esse cara vai levar, ele era um bispo anglicano, a serviço da coroa inglesa, esse cara vai levar informação errada, então é melhor a gente não dizer as coisas como devem ser feitas. E hoje você tem uma confusão no mundo espírita, nas relações das casas espíritas, que chamam de genésico. Na realidade, é um centro vital chamado genésico, mas que na realidade são dois chakras. O chakra sexual e o chakra da base. O chakra da base voltado para baixo. Ele está exatamente... Tem uma coisa para eu desenhar? Ele está exatamente na parte inferior do canal central, chamado Sushumna. Então você tem aqui essa relação aqui, ó. Chakra da coroa e o chakra da base. Desse canal central aqui, nascem todos os talos energéticos dos demais chakras. Por isso que quando você vê, às vezes, o Divaldo dando passe, ele não dá o passe, especificamente. O conceito de passe é percorrer o corpo. Né? Ele simplesmente faz os eflúvios elétricos, eletromagnéticos, fluírem pelo chakra da coroa, e ele, por si só, entrando pelo canal central Sushumna, ele alimenta os demais talos energéticos, reforçando os chakras. Isso é fisiologia do corpo sutil. E por que eu estou falando isso? Porque Kardec deixa muito claro no Livro dos Médiuns e na Gênese. Quem quiser se aprofundar no espiritismo, que comece a desvendar os segredos do perispírito. Ele falou sobre corpo sutil. E nós não podemos parar a doutrina. A doutrina, como bem disse, né, São Luís para ele, não foi ditada completa. Precisamos estudar, precisamos pesquisar para dar continuidade a esses processos. Então, o chakra sexual está aqui, ó. Ele é outro chakra. Se você olhar, inclusive, o conceito de padrões vibracionais, ele tem outra frequência. O que André Luiz fez? Não querendo contrariar a cultura que já tinha na época, que era a cultura do Leadbeater, de um livro publicado, de capa vermelha, publicado em 1928, chamado Chakras, Os Chakras. O que ele fez? Ele chamou de centro. Olha a inteligência de André Luiz. Centro vital. Shopping center, centro de loja. É mais de uma loja. Centro vital é mais de um. Tá? Da mesma forma, quando você pega o chakra da testa, que está ligado diretamente à glândula pineal, e pega o ajna, que está ligado à glândula pituitária. Está logo aqui embaixo. Um pouquinho embaixo. Eles são muito próximos. E aqui atrás sai o posterior dele, onde fica preso o cordão de prata. Então, na realidade, eu estou só querendo mostrar a vocês e despertar o interesse em vocês de nós estudarmos mais sobre a fisiologia do corpo sutil, estudarmos mais os segredos do perispírito. Tanto na Gênese quanto no Livro dos Médiuns, Kardec é muito claro na orientação dada por São Luís, que nós possamos sim aprofundar mais o conhecimento, porque a chave do segredo de desvendar os processos mediúnicos está exatamente no perispírito. Então, essa confusão vai ter que ser desfeita um dia. Então, o que chamam de genésico, na realidade, são dois chakras. O que chamam de frontal, na realidade, envolve dois chakras. Frontal. E quando você trabalha em cura, isso tem diferença. Isso tem diferença. Porque quando eu tenho uma pessoa que está com um problema hormonal, não dorme bem, por exemplo,
ela está o quê? Não conseguindo, né, segregar a melatonina, porque é a melatonina que dá a possibilidade de reduzir os eflúvios elétricos do cérebro e a gente poder dormir, né? Então, quando você vai tratar uma pessoa que tem insônia, por exemplo, né, você tem que trabalhar com o chakra da testa e não com o ajna. O ajna vai envolver outra glândula, que é a pituitária, que é a comandante das demais glândulas endócrinas. Só estou dando um exemplo para que a gente entenda de verdade esse conceito que André Luiz chamou de centro vital de forma inteligente, porque ele não quis contrariar a cultura que era trazida pelo Leadbeater, né? E que, na realidade, demonstra com muita humildade, no final do seu livro, que ele realmente não estava entendendo bem, quando ele fala sobre a energia telúrica, da Kundalini. Né? Então, ele coloca a sua ignorância lá. Então, Leadbeater foi muito humilde. Ele coloca lá, olha, eu não entendendo bem, e os mestres do ashram, vendo a minha ignorância, eles não me revelaram, mas eu sei que tem mais. Só que de lá para cá, o pessoal pouco estuda. As pessoas começam a ver hoje que a gente não está dando continuidade ao que Kardec fez, que é continuar pesquisando, continuar estudando. E a doutrina não foi ditada secreta. Então nós temos que estudar mais, principalmente a fisiologia do corpo sutil, o perispírito. Então, como diria, né, nos domínios da mediunidade, a gente falou lá no capítulo 1, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Ok? Entendido o que é ser médium, né? O que é ser um bom médium e como se processa esse contexto da mediunidade, vale a pena a gente entender como é que a mediunidade evoluiu. Né? Então a gente vai ver isso lá no Raul Henriot, no livro Seara Bendita, Reciclagem das Práticas Mediúnicas. É um livro espírita. E a gente vai ver que desde a época de 1860, onde Kardec vai pesquisar o conceito de médium que ele traz de Mesmer, é Mesmer que chama de médium os seus pacientes, né? Sobre o estudo do magnetismo, a gente vê que entre 1860 até 1930, nós vivemos a chamada era fenomênica, que era aquele momento onde que nós precisávamos acreditar. Então, os fenômenos mediúnicos, eles viraram até espetáculos circense nas praças de Paris. Né? Era o efeito das mesas girantes, né? Mesas que respondiam, e por aí foi. Na realidade, os médios dedicados aos fenômenos das mesas girantes, falantes, ectoplasmia e psicografia, era comum processo de ectoplasmia. Se você for na FEB hoje, no segundo andar, ao que você entra do lado esquerdo, tem várias materializações feitas por ectoplasmia. Né? Porque não existe nenhuma possibilidade de nenhum efeito físico mediúnico que não tenha ectoplasma. Qualquer efeito físico precisa de ectoplasma. Marcou? Que é ectoplasma? Tanta gente fala tanta coisa de forma rebuscada e a gente explica isso com muita facilidade. Quem entendeu o que é ectoplasma? Olha só como é simples. Você precisa de energia para viver, não é isso? Quando você inspira, você puxa o oxigênio. Né? O que o oxigênio faz? Ele depura, né, pela bomba cardiorrespiratória, o seu sistema sanguíneo e quando você joga para fora, você não já joga mais o oxigênio. Você jogou o quê? O gás carbônico. O gás carbônico é o quê? É o oxigênio que foi utilizado pelo seu corpo e sai como dejeto. Não é isso que acontece? No mesmo ritmo que você inspira, o chakra gira e puxa o fluido vital. Ele puxa o fluido vital pelos seus nadis, que o pessoal chama de pétala. Não tem nada de pétala, são nadis, são pequenos canaletes que estão dentro de cada chakra. E essa energia flui, depura e é jogada para fora. Quando ela é jogada para fora, é isso que nós chamamos de ectoplasma. Então, o que é o ectoplasma? É o fluido vital que foi utilizado pelo organismo humano. Por isso que as grandes pesquisas do Aksov, na Rússia, sobre ectoplasma, mostram uma grande quantidade de albumina humana. Grandes propriedades biológicas. Por quê? Porque o ectoplasma é, sim, uma produção biológica. Porém, a matéria-prima é o fluido vital. Ok? Então, essa época era exatamente essa época das pessoas começarem a acreditar, a ver as coisas. Depois a gente vem na era missionária. Aí você vai encontrar quem? Nosso querido Chico Xavier, que veio dar o quê? Continuidade
através de mais de 400 livros, para a complementação da doutrina. Então, médios destinados a missões espirituais específicas, definidas em planos maiores. Então, essa foi a chamada, era missionária, lá pelo Raul Henriot. E a partir de 2000, a era da parceria, que é uma nomenclatura hoje adotada por praticamente todos os grandes espíritos. Isso começou com Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo é que trouxe para nós esse entendimento. Poxa, Marco, o que é a era da parceria? Médios conscientes e participativos da obra entre os dois mundos, exigindo preparo e a própria evangelização, reforma íntima. Parceria significa nós, enquanto médio, termos condições morais de suportarmos a frequência vibratória de um espírito de luz. Qual é o problema dos espíritos hoje? Eles reclamam porque não conseguem trabalhar com os médios. Os médios não têm a disciplina necessária. Os médios ainda não entenderam que eles não podem estabelecer relações que possam macular o seu ectoplasma, porque ectoplasma é matéria-prima. Então, se eu bebo, se eu fumo, se eu tenho um tipo de jogo, se eu tenho alimentos pesados, o que vai acontecer? Eu me inviabilizo para o trabalho. Só que tudo isso é besteira, comparado à ausência da reforma íntima. Muita gente pergunta, puxa, mas a obra de Kardec não foi editada completa? Não, não foi editada. Mas por que Kardec não falou de outros orbes? Por que Kardec não falou da fisiologia do corpo sutil? Amigo, você não pode correr se você não aprendeu a engatinhar. Kardec foi brilhante. Ele foi no âmago da coisa. Reforma íntima. Todas as leituras que se faz no Pentateuco têm um único foco e objetivo: dar para nós a oportunidade de fazermos a nossa reforma íntima, nos melhorarmos enquanto pessoa, nos moralizarmos, estabelecermos uma relação que lá atrás Pitágoras já falava de pedra filosofal, que os grandes alquimistas da Idade Média se referiram, que Jesus chamou de pedra angular. Qual é a pedra filosofal? O que é a pedra angular na engenharia? É a pedra que dá o direcionamento para onde vai a obra, para onde vai ser construído. Se você não faz a reforma íntima, Sêneca vai servir para você. Se você não sabe para onde vai, qualquer vento te leva para lá. Então é necessário sim que os médios comecem a se olhar no espelho e falar assim, olha só, acabou a época da brincadeira. Nós temos que começar a ter seriedade na tarefa mediúnica. Os espíritos estão clamando para que possam trabalhar melhor conosco. Só que ainda muita indisciplina. A partir do momento que o médium entra na casa espírita, ele já está doando ectoplasma. O centro espírita não utiliza de recursos físicos. Por exemplo, se você vai num centro espiritualista, lá eles colocam, por exemplo, um defumador. Defumador afasta espírito? Claro que não, isso é uma ignorância. Mas dentro da física, o primeiro estágio da matéria é o plasma. O segundo é o gás. O terceiro é o líquido. O quarto é o sólido. O que acontece? Derramei óleo, estado líquido. Pega o primeiro estágio acima desse estágio da matéria. Qual é o primeiro estágio acima do líquido? Sólido. Joga serragem. Terra. O que acontece com aquele óleo? É sugado. Qual é o princípio da física que a gente aprende? O estado imediatamente superior ao estado anterior puxa, absorve. Então, nós pensamos um monte de coisa ruim, não é? Pensamento plasma. Qual é o primeiro estágio acima do plasma? Gás. O gás, o que ele faz? Captura o plasma. Então, isso é real. Marcou? Nós não trabalhamos no centro espírita com defumador. Nós trabalhamos com o quê? Ectoplasmia do médium. Aí o médium não entende que na hora que ele chega na casa espírita, ele tem que sentar, fazer uma leitura edificante e serenar. Para que ele já, a partir daquele momento que ele entrou na casa espírita, ele comece a doar os fluidos necessários para os trabalhos da casa. E aí o médium, às vezes, pensa que está num clube social. E a sua bolsa como foi? Eu comprei um Louis Vuitton ontem. Gente, a gente tem que acordar. Já passamos dessa época. Então, esse cronograma, vamos colocar assim, né, que o Henriot faz, é bastante interessante de nós pensarmos.
Então vamos ver o que é mediunidade de parceria, já que é mediunidade do século XXI. Olha o que diz o Eurípides Barçanufo, pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira, no livro Lírios de Esperança. No século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora, os homens deverão ser os parceiros dos espíritos. Buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. O telefone tilinta daqui para lá, mundo espiritual. Todavia, chega um instante de recebermos também os chamados. Se eu estou em processo de reforma íntima, se eu já estou depurado do meu ego, num conceito de educação, não precisa já estar depurado ou iluminado, eu estou me educando. Tá? Eu posso fazer sim a chamada daqui para lá, se o meu coração é puro e eu entender que todo o trabalho que eu fizer como médium será sempre pela vontade do Pai. Por quê? Bota você no devido lugar. Ego não cura ego não faz absolutamente nada. Quem faz são eles. Que nós tenhamos a humildade de entender e nos disponibilizemos para o trabalho. Com disciplina. A partir do momento que o telefone pode trocar daqui para lá, os chamados do homem cujos interesses repousem na transformação de si mesmo. Então, se eu estou num processo de reforma íntima, estou pedindo clemência, ajuda para um irmão fraternamente falando, você acha que eles vão deixar de atender? O que Jesus dizia para nós? Que nenhum pedido fica sem resposta. Então, vamos acreditar mais em Jesus? Vamos pensar nisso que o Eurípides falou. Olha o que o Odilon Fernandes fala, pela psicografia do Carlos Bacelli, no livro Próxima Dimensão. Os médios acham que mediunidade corre por conta dos espíritos. Quase nenhum quer ser parceiro ou sócio e entrar com a parte que lhe compete. Fazem uma série de alegações, quase todas sofismas, para justificar a sua falta de empenho e melhor adequação da instrumentalidade. Qual é a instrumentalidade? O nosso corpo físico. Então a gente fica dando desculpa. Hoje eu não posso trabalhar porque eu comi uma feijoada. Hoje eu comi carne. Hoje... Então, meu amigo, está faltando disciplina. Está faltando alguma coisa. Porque você nunca sabe a hora do trabalho. Se alguém te pede ajuda, você... Não, eu não posso. Não, acabei de fumar um cigarro agora. Não dá. Não, você vai morrer. Então você vai ter um problema aí, de obsessão grave porque eu não posso ajudar. Porque você não está preparado. Então os espíritos começam a questionar isso. Vamos estar preparados 24 horas por dia. Para isso a reforma íntima já. Hermes Trismegisto dizia lá para nós, Roger Bottini traz essa informação no livro A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio. Os médios do futuro serão mais parceiros da espiritualidade e menos instrumentos. Você lembra quando começou? Vamos pegar o Brasil. O pessoal era chamado de cavalo, né? Quem é o médium? O médium é um cavalo. Você tem que domar ele, montar em cima. Depois ele virou instrumento. O que é um instrumento? Isso aqui é um instrumento. Instrumento, né? Eu uso do jeito que eu quero. Passou dessa época. O médium não é mais cavalo, o médium não é mais instrumento, o médium tem que ser parceiro. E para ser parceiro ele tem que estar com a reforma íntima em dia. Comprometimento, né, Bechara? Responsabilidade. E o Joseph Gleiber, grande físico, né? No livro do Robert Pinheiro, chamado Além da Matéria, um belíssimo livro de física, não se faz ciência espírita concordando sempre com os espíritos. É preciso desenvolver o espírito de análise, de pesquisa, e é necessário romper as barreiras do convencionalismo e apresentar-se ao mundo como um cientista da alma. Kardec fala isso o tempo todo, em todos os livros dele, que nós deveríamos sim dar continuidade à obra, porque ela não foi ditada completa. E é o que menos se faz atualmente na grande maioria dos centros espíritas. Nós temos que começar a verificar a necessidade de colocarmos grupos de estudos e pesquisas para que a gente possa caminhar junto. Vamos discutir. Quem é dono da verdade? Ninguém. Vamos discutir, vamos verificar qual é a melhor política, qual é a melhor forma de trabalhar. Vamos verificar esse problema, que é um problema de entender que o genético não é um chakra só, não. São dois. O chakra sexual tem uma função e o chakra da base tem outra. Isso é grave. Temos que estudar mais. Bezerra de Menezes, nosso grande mestre, médico dos pobres, na pena do Vanderlei Soares de Oliveira, no livro Seara Bendita. Nem dependência, nem acomodação, nem receio e nem preciosismo. Parceria. Eis a proposta. Isso começou com Maria Modesto Cravo. E todos os espíritos corroboraram essa necessidade de termos médiuns
mais disciplinados, médios mais comprometidos, para que o trabalho possa efetivamente ser feito, porque a doença no nosso planeta é uma realidade. Não é só um hospital, o planeta Terra, é um hospício, é uma penitenciária, é um pântano, é uma área de exílio, como bem está escrito no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem que começar a ser mais fraterno e colaborar com aqueles irmãozinhos, né, que tão necessitados estão. Porque quando a gente trabalha em desobsessão, eu trabalho em desobsessão, a gente fica sempre preocupado com aquele que está sendo obsediado. E a gente esquece a palavra do nosso querido Chico Xavier, que nós somos os algozes de ontem. Fomos nós que prejudicamos aquele obsessor. Aquele obsessor está querendo reparação. E a gente não entendeu ainda que a gente tem que pedir perdão. A gente não entendeu ainda que fomos nós que fizemos mal a ele. Por isso ele nos obsedia e são autorizados para fazer isso. Nós não entendemos ainda que por nós não criarmos o monoideísmo do ódio, da raiva e da vingança, nós tivemos a oportunidade de reencarnar. E eles não. Aquele processo desgastou energeticamente os chakras deles. Muitos vão para a segunda morte, como está narrado no livro Libertação, chamado processo de ovoidização. Então eles se desgastam de tal maneira, então eles acham muito injustos nós termos feito tanta maldade com eles, e fizemos, como o Chico diz, somos os algozes de ontem, e nós termos a oportunidade de reencarnar, e eles não tiveram essa oportunidade. Então que nós possamos entender a necessidade de pedir perdão em todas as nossas preces. Meu Senhor, perdão àqueles a quem eu fiz mal, e foram muitos, que nós possamos entender, né, e nos humildar para entender essa necessidade. Olha as orientações que são dadas exatamente no foco da página, né, do capítulo do Livro dos Médiuns, que corresponde às questões 221 e 222. Né? Quais são os inconvenientes e os perigos da mediunidade? A mediunidade não é uma doença. Sua prática conduz sim à fadiga, que necessita de repouso. Tá? Então, nós verificamos hoje várias pesquisas, a USP é uma das pioneiras nisso, Sérgio Felipe é um dos baluartes dessa área, é um grande médico, terminou seu doutorado agora recentemente, tem uns 2 anos, né, e ele faz exatamente pesquisas nessa área. Ele começa a ver que o aparelho orgânico do médium, se não for bem trabalhado no processo de regeneração energética, se desgasta. Se desgasta. Vejamos abaixo o que esse médico neurocientista fala. Uma interferência espiritual provoca uma reação orgânica. Por exemplo, quando uma pessoa entra em estado de transe, para entrar em estado de transe, você tem que sair da frequência beta, que é entre 13, 14 até 21, que é a frequência do nível de eflúvios elétricos no teu cérebro, você tem que baixar para alfa. Ninguém faz reforma íntima, ou entra em transe mediúnico, ou faz qualquer trabalho mediúnico na frequência beta, que é a frequência natural que a gente vive no cotidiano aí, trabalhando, tal. Você tem que saber abaixar a sua frequência. Uma das melhores formas é aprender a respirar. Né? Padrão 1.2 da teoria da psicologia, da teoria do biofeedback é: inspirou, prende um pouco o ar, solta no dobro do tempo. Né? Isso é um padrão 1.2 da yoga. Todas as teorias da psicologia chamada biofeedback são retiradas do yoga. Todas, sem exceção. Todas. Então, você aprendeu a entrar no estágio de transe, né? Fez a sua prece e tal, conseguiu. Nos estados de incorporação, não gosto dessa palavra, tá? Foi colocada pelo médico, a gente sabe que acoplamento seria a palavra mais adequada. Obsessão ou possessão. Possessão existe sim, e Kardec coloca isso na Gênese, dizendo que havia se enganado quando colocou isso no Livro dos Espíritos. Né? A primeira publicação diz que não haveria possessão. E na Gênese ele verifica que ele estava equivocado. Existe possessão sim. Quando o espírito se apropria basicamente do córtex cerebral como um todo e assume o comando através principalmente do ajna. Tanto é que uma das técnicas de desobsessão, quando você vê alguém obsediado a nível de possessão, que é facilmente, né, e já aconteceu várias vezes comigo, você desliga o espírito só de tocar o ajna pela intenção em amor de ajudar. Normalmente a pessoa cai para frente e o espírito é imediatamente desacoplado e socorrido pela, normalmente, espiritualidade que está ali para assistir. Tá? Isso é real. Né? Então você começa a ver que a possessão existe. A pessoa tem reações orgânicas muito peculiares. No caso das incorporações, verificamos o aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo na cabeça, aceleração cardíaca, aumento do fluxo renal.
vontade de fazer xixi. Diminuição das taxas de glicose, hipoglicemia. Isso é real. Eles tiveram uma amostra com mais de 3.000 médios. É extremamente significativa no universo onde quase não se faz pesquisa. Né? Então a USP tem uma característica interessante. Já nos casos de obsessão, verifica-se alterações epiteliformes, crises parecidas com a epilepsia, tá? Onde você perde o controle motor. Ou alterações de comportamento caminhando para o transtorno bipolar, moléstias autoimunes e etc. Então, peguei só um trechinho, mas vale a pena. Pesquisa na internet. Bota lá. Médico neurocientista Sérgio Felipe. Ele tem várias pesquisas, né? Pesquisas sérias, com uma amostra representativa. Né? Eu tenho vida acadêmica, então está meio um pouco na minha veia, né? Pesquisar, isso faz parte da minha vida natural. Cabe ao médico ser prudente e consciente para casos de abstenção ou moderação do seu trabalho mediúnico. O médico tem que saber, olha só, não estou bem. Não é vergonha você chegar e falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem. Hoje eu pediria, em vez de eu dar o passe, eu quero ganhar o passe. A gente tem que ter humildade. Não é sempre que eu tenho, que o meu coração está puro, eu vou trabalhar. Não, às vezes você não está em condição, você vai se lesar. Então você tem que ser honesto com você mesmo. Fala, não estou em condição. Olha só, vai o dirigente e fala assim, eu estou hoje debilitado, né? eu prefiro tomar passe. Tá? Para que você não lese. Por quê? Você vai doar um fluido que você não tem, a espiritualidade vai botar um escudo, é real, para que os seus fluidos extremamente contaminados não contaminem aquela pessoa que você está dando passe. Tá? Lembremos-nos de que, ao nos disponibilizarmos para o trabalho, estaremos acionando nosso organismo e sistemas do corpo físico e sutil para oportunizar a interação com a espiritualidade. Logo, temos que estar em equilíbrio físico e moral para sermos bons medianeiros. Mediunidade em criança. É muito perigoso excitar ou exercitar a mediunidade em crianças. Porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. O que acontece? Principalmente crianças, antigamente, dentro da natureza cétupla do Piaget, a gente diria até 7 anos, 7, 14, 21, né? Então, até 7 anos, a criança não formou os chakras ainda. Né? Ela não tem as chamadas telas fluídicas. Então, você tem um bebê de 2 anos na sua casa. O vizinho do lado brigou, no dia seguinte, ou no mesmo dia, o seu filho vai entrar com enjoo, diarreia e por aí vai. Ele capta tudo. Ele é uma antena parabólica que não tem as telas fluídicas que vão trazer para ele uma determinada segurança. São 4 telas. Ele não formou ainda. Até 14 anos, ele não tem o direcionamento do asna. Ele não tem o controle absoluto das glândulas, porque ele entra no estágio de puberdade. Então, é perigoso, porque ele não tem, às vezes, os hormônios que vão levar a um sedamento de uma área específica para o trabalho mediúnico. Né? Então, a ciência explica por que os espíritos fazem isso. Eu sou espírita há muitos anos. Né? Minha formação foi no Francisco de Paula, na Tijuca, foram 4 anos de curso de médiuns. E de lá para cá eu nunca parei de trabalhar. Sempre trabalhei, sempre estudei muito, gosto muito, tenho vida acadêmica. E cheguei à conclusão seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu leio, mais eu vejo que Kardec é 100% certo. Eu nunca encontrei uma incoerência em Kardec que a ciência não tenha corroborado. Kardec é brilhante. Né? E tem gente que fala assim, a Gênese está superada. Eu olho assim, meu Deus do céu, ele não está entendendo o que o Kardec falou lá atrás. Né? Então não acreditem quando alguém falar que o Pentateuco está superado. Não, porque a Gênese, há 150 anos atrás, hoje em dia a ciência avançou, mas os germes da verdade estão todos ali. Aprenda a desdobrar. Kardec nunca se equivocou porque os espíritos falaram da verdade. E a verdade é uníssona. E está muito bem contextualizado pelos espíritos superiores que deram a comunicação. O trabalho com elas deve centrar-se na educação moral. Porém, quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição e a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada ou superexcitada. Abre aspas. Crianças cristais, nascidas de 2000 para cá, essa regra funciona mais ou menos. São crianças que já têm possibilidades por serem espíritos experimentados e com muitas possibilidades. Serão realmente os novos gestores do mundo de regeneração. Então a gente começa a ver que essa regra, né, o conceito de Piaget 7, 14, 21, caiu. É só você olhar a idade que as meninas estão menstruando. Antigamente, né, se menstruava, né, com
13 anos, 12 para 13 anos que iniciava a primeira menstruação. Hoje, meninas de 9 anos já com processo de menstruação. Por quê? Porque a infância está reduzida, os espíritos são mais inteligentes, mais moralizados, mais condições. Então não precisa de uma infância tão longa. Agnaldo Paviani, no livro Falando Francamente, um novo olhar sobre a vivência mediúnica. Quando alguma metodologia, mesmo que fuja aos padrões habituais, esteja visando o auxílio ao próximo, não poderá ser taxada de antidoutrinária, que é outro problema que a gente tem às vezes nos centros espíritas. Aí isso é antidoutrinário. O que é antidoutrinário? Que Kardec não escreveu? Mas Kardec disse que a obra não foi ditada completa, que muito deveria ser acrescentado, e que se algum dia a ciência negasse qualquer escrito de um daqueles livros, que abandonasse o que ele falou e ficasse com a ciência. Kardec era muito lúcido. Kardec era realmente um missionário. Sabia o que estava fazendo. Foi muito bem assistido. Como eu falei, nunca encontrei incoerências no que está escrito no Pentateuco. Então, isso aqui vale a pena porque hoje nós temos metodologias que deveriam ser melhor estudadas e pesquisadas. As pessoas simplesmente rotulam, não, isso não é espírita. Exemplo prático, apometria. Alguém já viu o trabalho de apometria? Muita gente fala um monte de besteira de apometria, mas nunca viu, tem noção do que é. Eu acompanhei durante 6 meses como observador e fui autorizado, fui à casa de Padre Pio, fui em alguns locais, como pesquisador, observando. É espiritismo, porque lida exatamente com as relações do perispírito em amor, para dar o atendimento aos espíritos obsessores ou às personalidades que formam um aglomerado psíquico e dão encaminhamento para o campo mental dos encarnados. É espiritismo. Mas as pessoas dizem que não. Então, tudo bem, não vamos discutir. Vamos só estudar mais e pesquisar mais para ver. Né? Então, Kardec disse que não foi ditado completo. Resumindo, século XX, passividade. 21, parceria. Século XX, sectarismo religioso, os ismos, né? Espiritismo, budismo, hinduísmo, tudo ismo, cristianismo, né? Isso é coisa dos homens. A maior religião do mundo é o amor. Essa é a maior religião do mundo. Universalismo. Personalismo. Não, grupos de trabalho. Vamos discutir. Vamos ser mais fraternos. Regras rígidas no agir. Flexibilidade produtiva. Em nome da produção do trabalho, do aprendizado de todos, a gente, na realidade, por muitas vezes, tem que verificar se aquela regra não está tolhindo o trabalho. Preconceito espiritual, ecumenismo espiritual. Orgulho, melindres, humildade. Vamos treinar um pouquinho mais isso aqui. Abominação a animismo. Né? Tem gente que fala assim, isso é anímico, como se fosse ruim. E esses espíritos agora, cristais, altamente evoluídos, não só intelectualmente, mas também moralmente. O que eles vão fazer? Eles vão usar o anime. O que é o animismo? Estou aqui, saio do meu corpo e uso o meu corpo como instrumento, só que eu acesso o meu campo mental. Eu tenho muito mais possibilidades. O animismo vai ser real. As consultas que eram dadas antigamente pelas entidades, não sei o quê, vão ser feitas em animismo. Por essa nova garotada que está aí. Espíritos mais evoluídos. Teorização do amor. Fala-se muita teoria. Vamos para a prática, vamos viver o amor. Vamos visitar os hospitais, vamos visitar os enfermos. Vamos tentar ajudar as pessoas num processo realmente de emanar amor, sem nenhum tipo de interesse em troca. Então a gente costuma dizer, eu gosto e termino exatamente aqui, né? O pai João de Angola diz assim, antidoutrinário é não amar. Antidoutrinário é não amar. É muito conteúdo para a gente dar em 45 minutos. Então eu recomendo alguns livros, eu peguei os principais. Não existe tratado no planeta com mais propriedade do que o Livro dos Médiuns. Não tem. E olha que eu rodo, que eu estudo a beça. Não tem. O Livro dos Médiuns realmente é um baluarte, é a base para se estudar mediunidade. A teoria da mediunidade do Pastorino fala de muitas técnicas interessantes na área da física, química, biologia, também vale a pena. Teoria da mediunidade do Zalmino Zimmermann, um livro recente dessa grossura que a FEB lançou e está usando na sua escola de médiuns lá, também muito interessante. Esse livro é um livro prático, Diversidade dos Carismas, é um livro que te traz oportunidade de entender o que é um condomínio espiritual. Puxa, isso existe. Então essas relações são interessantes para a gente ver que nem tudo foi teorizado. Tem coisas que, na realidade, vale a pena a gente saber e a gente ainda não sabe. E eu sou fã incondicional desse livro, dos dois, tanto do mecanismos da mediunidade quanto nos domínios da mediunidade, mas esse mais especificamente porque ele traz os conceitos técnicos. Né? Então, eu rezo, realmente, rezar é repetir, orar é falar e
prece é pedir. Então eu rezo, oro e faço uma prece de coração para que nós possamos não só nos convencermos da necessidade de estudar e pesquisar, mas que nós tragamos ao coração, ou seja, traga ao coração essas informações e converta-se. Vamos estudar mais, vamos pesquisar mais, vamos entender a necessidade de que é ser um bom médio, estabelecendo mais comprometimento com a espiritualidade maior, estabelecendo mais disciplina, mais compromisso, para que realmente nós possamos adentrar no século XXI com a reforma íntima encaminhada. Namastê.